Olá, hoje eu gostaria de falar com você sobre um dos textos mais difíceis da carta de Tiago, que é Tiago capítulo 4, versos 5 e verso 6. A carta de Tiago é conhecida no meio mais acadêmico por ter um grego, uma sintaxe original muito complicada. E esse texto ele revela por que essa gramática é complicada. Existem muitas boas interpretações, viáveis, prováveis, mas nesse vídeo eu gostaria de te oferecer uma terceira via do que tem sido proposto. Para isso nós devemos levar em conta 4 fatores, 4 perguntas importantes que nós devemos fazer a esse texto. A primeira diz respeito a qual espírito de Tiago está falando quando ele diz, por exemplo, ou vocês acham que é sem razão, que o espírito que ele fez habitar em vós tem ardentes desejos. A pergunta aqui é, qual espírito é esse? É o espírito de Deus ou o espírito humano? Segundo, o próprio ardente desejo, anseio, ele está sendo usado de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Terceiro, onde a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem ardentes desejos? Qual é a referência clara desse verso? E por último, a questão da pontuação. Você tem que lembrar que no texto grego original nós não tínhamos pontuações. Ponto final, vírgula, 2 pontos. Isso não existia. Era tudo maiúsculo e todas as letras eram ligadas umas nas outras. Por isso que existem textos que, por conta da sua dificuldade de sintaxe, nós também vamos ter muita dificuldade com relação à sua pontuação. Eu não vou gastar muito tempo aqui tentando argumentar 4 pontos. Eu vou apenas descrever essa posição que eu quero argumentar aqui. Primeiro, o espírito aqui parece ser o espírito humano, tendo em vista o pano de fundo de Tiago, do Antigo Testamento, e também por conta da nossa segunda questão, o verbo ter anseio, fortes desejos, um verbo que nunca tem como sujeito Deus, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Assim, Tiago parece estar se referindo ao espírito humano, parece estar se referindo ao anseio e o desejo de forma negativa. Ciúmes não de uma forma positiva, mas de uma forma negativa. Aqui nós já podemos fazer uma primeira conclusão, que desde o início da carta, no capítulo 1, essa tendência de querer colocar a culpa em Deus por algum pecado, alguma tentação, lembre-se no capítulo 1, quando Tiago diz, olha, quando for tentado, não diga que estou sendo tentado por Deus. Isso parece indicar uma espécie de querer colocar a culpa em Deus em relação às tentações pecaminosas. E isso se repete no capítulo 4. No capítulo 4, parece que Tiago também está abordando esse assunto. Vocês acham mesmo que o espírito de vida, o espírito humano, a vida que ele colocou dentro de vocês, ela foi já inclinada para ter desejos pecaminosos? E isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Onde que a Escritura fala e afirma isso? De que o Espírito que ele fez habitar tem fortes desejos. Muitos vão citar textos do Antigo Testamento, onde Deus tem ciúmes, e onde Deus é um Deus zeloso. Outros vão citar o texto de Provérbios, na versão da Septuaginta. O que parece é que a afirmação explícita do que Tiago está citando não parece ter na Escritura, ainda que seja provável que ele esteja fazendo um comentário ou esteja citando de uma forma mais informal, totalmente viável. Essa proposta que eu quero colocar aqui tem a ver com o nosso outro ponto, o nosso quarto ponto, que é com relação à pontuação dessa passagem. Ou seja, quando ele diz, vocês acham que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem ardentes desejos ou desejos pecaminosos? E aqui eu estou colocando uma entonação de pergunta. Porque a ideia da pontuação aqui pode ser argumentada em termos de pergunta. Já que não tinha pontuação nenhuma, a ideia seria, será que ele diz isso mesmo? Será que é isso que a Escritura diz? Porque logo em seguida nós temos uma partícula contrastiva, nós temos um mas. Ou seja, ele pode estar dizendo assim, vocês acham que a Escritura diz isso? E aí o próximo seria, não, ao contrário. A resposta seria um não, ao contrário. O que é que ela diz? E aí, agora sim nós temos o texto vindo da Escritura que diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A ideia, portanto, desse texto seria mais ou menos a seguinte, vocês acham que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós é que está produzindo esses desejos pecaminosos e, portanto, a culpa vem de Deus? Tiago, então, está descartando essa ideia e ele usa o mais para dizer ao contrário. Não é isso que ela diz. O que é que ela diz? E aí ele cita de forma direta Provérbios 3:34, que diz,
Não, ao contrário, ele resiste aos soberbos, o que é o orgulhoso, que não quer admitir que as suas falhas vêm dele mesmo. Nesse contexto, então, a ideia seria: olha, você está sendo orgulhoso. Querer colocar a culpa em Deus é justamente a atitude de orgulhoso, e Deus se opõe a você. E se você quiser vencer as suas tentações, você nunca terá a graça de Deus, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas se você quiser experimentar a graça de Deus, então se coloque como humilde, reconheça as suas falhas, reconheça os seus erros. Uma outra questão que essa interpretação suscita para nós é que a própria citação direta de Provérbios 3,34, Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, ela em si já refuta a pressuposição de que Deus colocou alguma coisa para nos fazer cair, para nos fazer tropeçar. Por quê? Porque qual seria o sentido de Deus dar graça a alguém para conseguir vencer as tentações se foi Ele que as colocou lá? Assim, esse texto ele pode ser resumido como: o espírito é o espírito humano, ardentes desejos são desejos pecaminosos, ambos estão querendo colocar a culpa em Deus. Tiago então faz uma pergunta: será que a Escritura diz isso? Onde é que a Escritura diz isso? Ao contrário, ela nunca fala dessa forma. Antes, ela diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí ele começa a falar os 10 imperativos do Novo Testamento. Troquem o seu riso em pranto, submetam-se à potente mão de Deus e assim por diante. Então essa é uma possível interpretação dessa passagem. É uma interpretação que talvez seja um pouco provocativa para alguns, mas enfim, é assim que eu tenho lido essa passagem. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha. Eu vou colocar aqui também na descrição os comentaristas que abordam esse texto dessa maneira. Vou deixar tudo aqui na descrição. Não esquece então de se inscrever, ativar o sininho e até a próxima.